Fala galera, professor Bruno aqui com vocês de novo, professor Lardião de Química. E aí hoje a gente vai resolver mais uma questão de seriado. Estou resolvendo só um bloco de seriado do primeiro ano. Estou aqui na minha aula vaga, gravando esses vídeos de resolução do seriado 2024, 23, 22, 21, 20, quando tiver questão, certo? Vocês viram aqui, ó, que eu gravei recentemente uma questão sobre duas questões sobre estequiometria e geralmente eu não estou aparecendo. Quando eu não aparecer na questão é porque eu não posso aparecer porque eu estou em público, entendeu? Estou num lugar que não é bom estar filmando, mas eu estou gravando na mesinha na tela do computador. E a questão pede que você faça uma avaliação aí das moléculas, do que são essas moléculas, né? De como essas reações se comportam, quem é o ácido, quem é uma base, segundo que pensamento, segundo Bloch, segundo Arrhenius, segundo Lewis. Então você vai precisar, primeira coisa, ler a questão, interpretar o que ela quer e nas alternativas fazer o julgamento. Eu já vou fazer logo de cara o convite para você se inscrever no canal. Você vai avaliar se as reações são ácidas, se elas são básicas, e aí já tentar classificar o que essas reações são, beleza? De antemão eu vou te convidar para curtir o canal, compartilhar esse vídeo se você está se preparando para o seriado ou conhece alguém, se você é professor e está preparando seus alunos para o seriado, não está com tempo de preparar a aula, como eu gravei essa resolução de questão aqui, então eu conto com você para ajudar o canal, né? E aí, obviamente, você ajuda os seus alunos, certo? Então vamos tentar fazer a coisa mais fácil possível, mais rápida possível, lendo o enunciado da própria questão, beleza? Então vamos para a tela. E aí está a questão 35, ela diz o seguinte: nem todas as propriedades das substâncias químicas são fixas. A água, por exemplo, entra em ebulição a temperaturas diferentes dependendo de parâmetros como a pressão, que varia com a temperatura. Isso explica porque ela ferve. Em La Paz, na capital da Bolívia, a temperatura é menor que 87 graus. A outra oportunidade que varia é o comportamento como ácido base, que depende do meio reacional. Sobre tal comportamento, considera as seguintes equações químicas. Observe o que ele está dizendo para a gente. Logo de cá, ele está dizendo aqui que a água, nem toda a propriedade da matéria é fixa e que ela vai variar de acordo com a substância com a qual ela está interagindo. O que ela pede de você? Que você analise as reações e vê se a água se comporta como um ácido e base. Então você vai focar especificamente na água, tá certo? A gente vai focar somente na água, beleza? E aí ver como ela se comporta. Só que antes, dá aquela revisada na teoria de Bloch-Lore que eu já meio que contei aqui em outros vídeos no canal, tá por aí em algum lugar e eu nem lembro onde é que está o card. Vamos lá. Observa na tela. As três teorias que a gente tem são a teoria de Arrhenius, a teoria de Bloch-Lore e a teoria de Lewis, certo? O que cada teoria nos diz? A teoria de Arrhenius diz pra gente que o ácido é toda aquela substância que libera o H+. Já a base é aquela que vai liberar o H-, mas ambos têm que estar em meio aquoso. Essa é a teoria de ácido e base de Arrhenius. A teoria de Bloch-Lore, o ácido doa o próton H+, ou seja, qualquer molécula que tenha H+ doável se torna um ácido. E aqui a base vai ser aquela que receberá esse próton H+. Note que ele não precisa estar no meio aquoso necessariamente. Ele pode estar como pode ser meio gasoso, sei lá, meio sólido, então. Não importa o meio. É o H+, que vai embora. É o próton H+. Note, o que ele chama de próton H+? Ele chama de próton H+, porque o hidrogênio só tem um elétron. É um elemento cujo átomo só tem um único elétron. Beleza? E aí o que vai acontecer? Esse hidrogênio, quando perde esse elétron para uma ligação, ele fica deficitário de elétrons. E aí, com isso, ele se torna um próton. Porque se meu átomo só tem lá uma carga positiva e uma carga negativa, e eu perco essa minha carga negativa, eu deixei de ser o elemento hidrogênio e passei a ser somente o próton do átomo, do íon hidrogênio H+. Simples assim. Beleza? Por isso que é chamado de próton H+. Fechou? Volta para cá. E aí, ó. Ácido de Bloch-Lore doa o próton H+, base de Bloch-Lore recebe o próton H+. E por fim, Lewis, que diz que recebe pares de elétrons. Todo aquele que receber pares de elétrons é considerado um ácido. E todo aquele que doar pares de elétrons vai ser considerado uma base. Então o que importa para a gente é o seguinte, no caso de Lewis, se essa espécie por um acaso for aquela que tenha um par de elétrons sobrando, como por exemplo oxigênio, nitrogênio, fósforo, cloros, halogênio de modo geral, então essa espécie será considerada uma base de Lewis, ela é doadora de pares de elétrons. Mas essa minha espécie pode receber, ou porque ela está em falta de elétrons, ou porque ela por um acaso é um cátion metálico, então essa será chamada ácido de Lewis. Ácido de Lewis recebe o par de elétrons, base de Lewis doa par de elétrons. Vamos ver isso de novo na tela.
recebe par de elétron ácido, doa par de elétron base, beleza? Com base nisso, agora a gente vai voltar para a tela. A gente vê aqui, ó. Então observa aqui a primeira reação da equação número 1. Ele tem aqui, ó, HNO3 mais água, dando H3O mais NO3. Vamos analisar cada situação dessa. Na primeira situação, o HNO3 interage com a água. Observa. O que está acontecendo? Quem foi para onde? O H2O virou H3O+. Ou seja, indica que isso aqui saiu e veio para cá, formando justamente o H3O+, e deixando o NO3-. Ora, se essa espécie aqui foi a doadora do próton H+, a água atuou como uma base, porque foi ela quem recebeu. Beleza? Foi aqui que houve o recebimento do próton H+. Então aqui a água atuou como uma base de Bl, Bronsted-Lowry, certo? Já aqui na equação número 2, a amônia está interagindo com água, formando cátion amônio e hidroxila. Então observe o que está acontecendo agora. Ó, agora a água, tá vendo que o NH3, deixa eu trocar a cor da caneta, o NH3 é que na verdade pegou um hidrogênio da água para virar NH4+. Eu tinha 3, virou 4. Tinha 3, virou 4. Ou seja, o amônia pegou um hidrogênio que era da água. Então foi a água quem fez a doação. A água que atuou como um ácido de Bl. E aqui agora, ó, a minha água está interagindo com o íon hidrogênio-fosfato, certo? E o que acontece? Nesse meio termo, observa que o íon hidrogênio-fosfato está aqui -2, aqui está -1. Por quê? Porque o fósforo foi aqui em cima da água, ó, perdão, não é aqui, é aqui, ó. O fósforo vai aqui em cima da água, ele tem pares de elétron, ó, bate em cima da água, rouba um hidrogênio, o que era H2 virou H1. Então aqui ele deixou de ser hidrogênio-fosfato, monohidrogênio-fosfato, passou a ser dihidrogênio-fosfato e liberou o H-. A água novamente atuou como se fosse um ácido de Bronsted-Lowry, Bl. Só que cuidado, aqui eu posso ter a mesma teoria de Bronsted-Lowry e Lewis, a depender do que a questão está me pedindo e da outra que eu estou abordando. Fica ligado nisso aí, olha só. Na letra A ele diz o seguinte, ó, vamos por eliminação, né? Vamos sair cortando. Na equação química número 1, a água se comporta como uma base de Lewis, será? Ó, na equação química número 1, a água se comporta como uma base de Lewis. De fato, ela acontece, ó. De fato, ela é uma base de Lewis, pois atua como doadora de prótons. Oscilardião, que onda é essa, velho? Ele diz aqui que ele é doador de prótons. Opa, peraí. Se ele é base de... Olha, ele é base de quem? Se ele é uma base de Lewis, base de Lewis é doador de par de elétrons e não de prótons, né? Então não poderia ser. O que ele diz na questão? Ó, ela é realmente, a água, na equação número 1, ela atua realmente como uma base de Lewis. Ó, a água atua como uma base de Lewis. Beleza. Ela pode ser uma base de Lewis, porque o oxigênio é doador de par de elétrons. Porque ela é doadora de prótons. Não, peraí. Base de Lewis doa pares de elétrons. Quem doa prótons são ácidos de Bronsted-Lowry. Não pode. Na 2 ele diz o seguinte, ó. Nas equações 2 e 3, eu não estou vendo o piloto aqui. Nas equações 2 e 3, a água se comporta como um ácido de Bronsted-Lowry. Nas equações 2 e na 3, ela se comporta como um ácido, olha aqui, de Bronsted-Lowry, certo? Até aqui, né? Ó, vai se comportar aqui, ó, cadê? Eu não vendo a caneta, achei. Ó, ela se comporta como um ácido de Bronsted-Lowry, tá vendo? Nas equações 2 e na equação 3. Por quê? Porque a água está perdendo o hidrogênio, né? A água está perdendo aqui o hidrogênio, tanto para o hidrogênio fosfato como para a amônia. Então, realmente, ela é um ácido de Bronsted-Lowry. Por quê? Agora vamos ver o porquê. Pois atua como doadora de prótons. Então, analisando, né? Será que está certo? Ó, vamos repetir. Nas equações 2 e 3, a água se comporta como um ácido de Bronsted-Lowry, pois atua como doadora de prótons. Beleza. Né? Será que é de verdade? Isso aí é verdade? Então, o que acontece na equação 2? Na equação 2, a água perde um hidrogênio para o NH3. E na equação 3, a água perde um hidrogênio para o HPO4. Então, se ela perde hidrogênio, ela perdeu o próton. Ela perdeu o próton para virar o íon OH-. Então, realmente, ela está se comportando como um ácido
de Lewis, como aqui está dizendo na questão, que eu não estou vendo aqui a canetinha, ó, ela está como um ácido de Bronsted e Lowry, certinho. Então aqui já seria a minha resposta. Vamos ver nas demais. Nas equações químicas 1 e 3, equação química 1, equação química 1, na equação química 3, a água se comporta como um ácido de Bronsted-Lowry. Ops, morgou, porque aqui ela é uma base. Então essa aqui já está falsa. Ela não se comporta como um ácido, porque na equação 1, ela é uma base. Já nem vou ler o resto. D. Nas equações 1 e 3, a água se comporta como uma base. Não. Na equação 1, ela é base. Mas, na 3, ela é ácido de Bronsted-Lowry. Na 2, a última letra. Na equação química 2, a água se comporta como um ácido de Lewis. Opa! Na equação química 2, a água se comporta como um ácido de Lewis, pois atua como receptora de prótons. Opa! Você nem precisa ler o resto, nem precisa ir lá. Se ele falou Lewis, Lewis não tem nada a ver com prótons. Então, Lewis é par de elétrons. Quando se fala em prótons, deixa eu ver aqui o de caneta. Prótons é Bronsted e Lowry, certo? Então a gente não pode associar jamais Lewis com prótons. Lewis, na verdade, pode, mas a gente evita fazer isso. Então quando se fala de ácido de Bronsted e Lowry, é sempre prótons. O ácido doa hidrogênio, próton H+, a base recebe hidrogênio, próton H+. A base de Lewis doa par de elétron, Lewis, par de elétron, prótons H+, Bronsted e Lowry, elétrons, Lewis. Bronsted e Lowry, prótons, H+, elétrons, Lewis. Então, base de Lewis, doa elétron, ácido de Lewis, recebe elétrons. É sempre nessa mesma situação. É sempre usando essa mesma lógica todas as vezes. Beleza, pessoal? Então, grave isso aí. Se liga nesse negócio, porque ó, já caiu. É a segunda questão que eu vejo cair rapidamente assim. É uma questão nova de 2024, que nem é para estar caindo esse conceito mais, né? Mas a UPE é UPE, né? Então, a resposta dessa questão fica sendo só acentuada aqui no texto. A letra C, a letra B, perdão, né? B de belíssima questão. E eu espero que vocês possam refazer essa questão. Refaço mais uma vez, porque ela é um pouco confusa. Mas se você pegar, alternar entre essa tela e as equações que a questão dá, você consegue resolver ela tranquilamente, beleza? Não esquece de curtir o canal, não esquece de curtir o vídeo, deixa o like e faz o... Não esquece de curtir esse vídeo, deixar esse like maroto, que é importante para o canal crescer, para a galera ver esses vídeos do seriado. Tem muita gente que está resolvendo, mas eu gosto de dar o meu toque especial, principalmente para você que está se preparando agora. Você que é da escola pública. Eu sou professor de escola pública, então eu estou te dando esse material de presente e só peço aí o seu engajamento para que esse vídeo rode, tá certo, pessoal? Forte abraço, até o próximo vídeo.